Você pode ser bonito, sabido, inteligente, o diabo está nem aí. O problema para ele é quando você começar a orar. O grande medo do diabo é de crentes que oram, porque são crentes que vão ter comunhão com o Senhor, poder, revelação, alegria, ouvir a voz de Deus. O grande trabalho do diabo é impedir você de orar. Você tem que estar ligado nisso, porque ele vai encher você de atividade, de entretenimento. Às vezes a gente fica muito atento quando é um pecado, mas às vezes nossa vida, mídias sociais, está roubando um tempo que você dedicaria a ouvir a voz de Deus. Então fique atento que o que você se levantando em oração, você vai se tornar um gigante para ouvir a voz de Deus. E essa é uma das chaves que eu quero falar com você na oração. Em Jeremias 33, verso 3, o Senhor está dizendo: clama a mim que eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Então eu e você temos que estar pronto, não só para clamar ao Senhor, nós temos que perder o vício de falar demais na oração e parar e dedicar tempo para ouvir o que Deus está querendo falar com você. Às vezes a gente dedica um tempo à oração e acha que orar é só falar e vai até a boca cansar, a língua ficar ressecada. Mas oração é uma comunicação e Deus tem interesse em falar com você. É muito comum a gente ir para a oração com a lista de pedidos: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Mas que tal também ir para a oração com uma folha em branco, para sair de lá desse tempo de oração com as ideias de Deus sobre você? Jesus Cristo, ele fala em João 14:10, as palavras que eu digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Eu e você devemos permitir com que o Pai faça a obra dele na gente, não só falar palavras por palavras. Sabe, eu vi isso, me abençoou muito. A gente está aqui não só para fazer oração para Deus, mas fazer oração com Deus. Por que a gente ora, pastor? É porque Deus não sabe do que temos aqui na terra? Não, sua oração não é dizer para Deus uma informação nova que Ele não tem, de um problema que você está vivendo. Ele tem consciência. Sua oração é o momento que você se apresenta como um dependente. Senhor, eu sei que você sabe dessas coisas, mas eu estou trazendo a você porque você é a minha fonte. Você é a minha fonte de provisão. E nesse momento ele tem conexões. E muitas das soluções que Deus tem para você não é só te mandar dinheiro, não é só te mandar um presente, é trazendo ideias, direcionamentos, construções dele em você. Eu queria te encorajar a investir tempo na sua oração para também se aquietar. Salmos 46:10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você precisa, na sua oração, na sua vida de oração, ter tempo para ficar quieto, ficar em plenitude, dedicar tempo para conseguir interpretar o que Deus está querendo trazer para você, porque Ele fala. E os grandes personagens da Bíblia que nos abençoam, que nos inspiram, o que fizeram eles pessoas de grande relevância foi a capacidade deles de ouvirem Deus através da oração ou das maneiras que Deus queria comunicar com ele. Abraão, José, Moisés, Paulo, Maria, esses grandes personagens que inspiram a nossa fé, o que tornaram eles diferentes? Foram pessoas que ouviram e se dispuseram em obedecer a Deus. Lembra que Isaías 1:19 diz: se quiserdes em mim, ouvirdes. Então eu e você, se queremos desfrutar do melhor da terra, precisamos dedicar tempo em aprender que Deus tem interesse em falar com você. Então oração quebra hoje esse vício de falar. Dedica tempo. Tem um tempo de adoração, contempla o Senhor, deixa Ele trazer coisas no teu coração. Às vezes Ele vai falar com você, na grande maioria das vezes, com sugestões, com ideias que vêm na tua consciência, que vai transformando você. Deixa eu te dar algumas dicas de como Deus fala e você interpretar que isso que Deus está falando é a voz de Deus. A primeira dela é: isso que eu ouvi, que eu entendo que é a voz de Deus, que é uma ideia divina, que eu saí da oração e recebi aquilo, está alinhado com a Bíblia? Esse é o ponto básico. Essa impressão, essa sugestão, essa ideia está alinhado com a Bíblia? A Bíblia é o parâmetro de Deus. A Bíblia está lá, expressa muito o caráter de Deus para a gente. Então você precisa estar alinhado com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Você, para conhecer a voz, tem que primeiro conhecer a letra, porque Deus fala alinhado. Deus não vai falar com você só o que está lá, mas Ele vai falar com você coisas que estão alinhadas com o caráter dele que está lá. Você está me entendendo? Então, a primeira coisa é: tenha uma vida de leitura da palavra. Se você conhecer mais da letra da palavra, você vai conhecer mais da voz de Deus. O segundo ponto é: essa sugestão, essa palavra, essa ideia te faz mais parecido com Jesus?
o que Deus vai liberar para você na oração, quando você se julgar, rapaz, esse movimento vai me deixar andando mais em amor, andando mais em alegria, em paz. Você lembra do fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? É um resultado de uma comunhão que você teve com Deus, e o fruto daquilo são coisas que vão glorificar a Deus, andar mais em amor, em perdão, em paz. Então, o fruto dessa ideia que você entendeu que teve de Deus tem que ser um fruto do Espírito, tem que ser uma expressão de amor, de paz, de alegria. Um outro ponto, isso que você ouviu de Deus, confirma com a tua família da fé. Hoje você não escuta Deus sozinho, hoje nós ouvimos, cada um de nós tem um Espírito Santo. Então ele fala com a congregação, ele fala com o seu povo. E Deus nos colocou pessoas ao nosso redor, a família da fé, a nossa igreja, que também tem o Espírito Santo. E às vezes a gente vê pessoas que têm ideias que vão mudar a sua vida, que vão comprometer outras pessoas e ficam indo para lá e para cá em nome de ouvir a voz de Deus. Ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas quando você vai consultar com outras pessoas, ninguém tem paz que essa direção. Se você tem uma direção que entende que é de Deus, essa direção não deixa você mais arrogante. Que você dizendo, olha, eu não quero ouvir a opinião de ninguém, Deus falou comigo. Essa arrogância não é um fruto do Espírito. Se você tem uma construção de uma ideia que você entende que é de Deus, ela vai te levar à sabedoria. E a sabedoria ouve conselhos em meio à multidão, a sábia direção. Então, essa ideia que você ouviu, compartilha com pessoas maduras. Rapaz, me veio algo no coração, eu queria conversar contigo. E deixa outras pessoas que também têm o Espírito Santo, né, desvendar mais o teu coração, trazer sabedoria, trazer conselhos de Deus, confirmações no teu Espírito. Está me entendendo? Um outro ponto, essa ideia, essa sugestão que você teve, que você entende que é de Deus, está alinhado com o teu propósito? Por exemplo, eu sou um pregador do Evangelho e eu não tenho dom nenhum para cantar, né? Rebeca supra essa falta da família. Imagina eu chegar agora e inventar moda, dizer, gente, Deus falou comigo, vou gravar, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas vamos dizer, vou gravar um CD. Tu vai dizer, Júnior, não, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não tem a ver com o meu dom, não tem a ver com a minha área de atividade, não tem a ver com a minha capacidade de fazer aquilo. Está alinhado com o teu propósito? Está alinhado com o que Deus tem falado contigo consistentemente? Vem ver pessoas indo para lá e para cá, muda de igreja, muda de cidade, muda de relacionamento, quer acabar casamento, atrelando o nome de Deus, e quando você vê que, rapaz, isso não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com o teu chamado. Fica naquilo que Deus está falando com você. Amém? Outra coisa, né? Isso que você entende que é de Deus, é da sua responsabilidade? É a maneira só educada de dizer, é da tua conta, abençoado. Deus não vai falar contigo para tu estar mandando na vida dos outros, para tu estar dando pitaco na vida dos outros, para você estar julgando a vida dos outros. Você vê tantas pessoas chegando na igreja, Deus falou comigo, com fulano, sobre ciclano. Deus pode te falar coisas com você que vai confirmar a fé, que vai edificar, que vai inspirar pessoas. Isso é um projeto de Deus, é um processo dentro da igreja, chamado profecia. Mas Deus não fala com você para estar manipulando pessoas, mandando em pessoas, julgando pessoas. Então você tem que passar por esse filtro para entender se essa voz, essa ideia que eu tive, que eu entendo que é de Deus, né, é da minha responsabilidade, é da minha conta, o que eu estou trazendo de contribuição com isso. Não sei se você está entendendo. O outro ponto é, isso que eu entendo que eu ouvi de Deus, está me deixando condenado ou inspirado? A voz de Deus inspira fé, a voz de Deus não inspira condenação. Quando Deus está falando algo contigo, não é para te condenar, te rebaixar, diminuir a tua autoestima, mas é para te levantar, para mostrar que você é filho. Então quando Deus fala de vida, Deus fala de fé. Amém? Uma outra coisa, isso está gerando paz em você. Não toma decisão, irmãos, que vai afetar, mudar a tua história de vida, afetar a tua família, sem ter paz. Salmos 85 fala sobre isso. Versículo 8 diz, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará ao seu povo de paz. Deus, quando fala, Ele vai trazer uma paz. É uma convicção interna, rapaz, nem entendo muito aqui não, mas essa decisão, eu sinto uma forte convicção dentro de mim de paz, de alegria, de que existe um respaldo de Deus. Estou te dando algumas dicas aqui, é bom você assistir isso de novo, anotar isso aí, porque Deus está interessado em falar com você. E quando você estiver orando, não gasta tempo, investe tempo para se acalmar, se aquietar e ouvir. Porque uma grande fé vai vir quando você começar a ouvir a Deus. Então, na sua oração, invista tempo para ouvir a Deus e seja grandemente abençoado.